E estamos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós iremos aprender sobre um personagem que tem muito a nos ensinar. Ele se encontra no livro de 2 Samuel. Será que só pelo livro você já imagina quem seja? E o personagem bíblico de hoje se chama Simei. Está em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5, que diz assim: Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra Davi. Esse texto eu gosto muito dele, acho ele muito interessante, porque é um dos poucos textos que a gente vê uma resposta imediata, porque daqui a pouco vocês vão saber. Davi estava saindo de Jerusalém, fugindo de Jerusalém. Por quê? Porque Absalão, seu filho, conspirou contra ele e decidiu usurpar, o trono do seu pai. Então Davi, para não ter que brigar com o seu próprio filho, para não acontecer uma guerra em Jerusalém, ele decide fugir, ele decide sair daquele lugar e deixar Absalão. Enquanto Davi está saindo de Jerusalém, um homem, Simei, ele começa a amaldiçoar Davi e dizer várias coisas negativas contra o escolhido do Senhor. Enquanto Simei está proferindo maldições, a Bíblia diz que ele arruma pedras sobre os conselheiros do rei. Davi está com escolta de exércitos e de repente esse exército começa a perguntar: quer que eu corte a cabeça desse homem, Davi? Davi diz: não. Olha que interessante. No versículo 10, Davi diz: ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Olha só como Davi ele leva aquilo de uma forma completamente diferente do que nós talvez levaríamos. Davi ele diz: se isso está acontecendo comigo, é porque tem algo, aprove Deus que isso acontecesse. Às vezes quando acontece isso conosco, nós ficamos imaginando: essa pessoa está sendo, está sendo usada para acabar com a minha vida, e chora e se esperneia. Davi não. Davi faz o quê? Ele está fazendo isso porque o Senhor permitiu fazer e acabou. Então ele diz: deixa esse homem em paz. Deixando esse homem, a Bíblia fala que depois de um tempo, acontece muitas coisas e Absalão ele morre. Após a morte de Absalão, Davi ele retorna para Jerusalém. A gente vai ver depois, no 2 Samuel, capítulo de número 19, o versículo 16, a Bíblia diz que Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, foi depressas com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. Quando a gente só vê essa passagem, a gente imagina o quê? Lá vai ele de novo para amaldiçoar Davi. Mas o interessante é que no versículo de número 20, ele diz: eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu senhor. Para quê? Para pedir perdão. Nós aprendemos com Simei, no transcorrer desse texto, o quê? O reconhecimento do pecado e a atitude certa no momento certo. Ao mesmo tempo que Simei ele peca, logo em seguida ele vai para pedir perdão. E o interessante de tudo, toda essa história desse personagem bíblico, a gente não pode deixar de enfatizar também Davi. Porque Davi ele poderia ter matado ele tanto naquele momento em que ele vem amaldiçoando, quanto agora, quando ele volta para pedir perdão. O exército se volta para Davi e fala: olha, o que ele fez é digno de que ele morra. Davi diz: ei, quem disse? Não quero matar ninguém, não. Se fosse nós, o que nós faríamos? Claro, a nossa atitude é completamente diferente. Mas graças a Deus que o Espírito Santo ele nos ajuda e nos conduz.
Então a gente aprende com Davi, a gente aprende com Moisés, ao quê? A deixar nas mãos de Deus. Porque toda palavra que é proferida de maldição, a Bíblia diz que maldição sem causa, ela jamais vai nos alcançar. Então Davi estava tranquilo acerca disso, e que possamos estar tranquilos que o nosso juiz se chama o Senhor dos Exércitos. E resumindo, o que nós aprendemos com Simei é o seguinte: Simei, ele nos ensina a reconhecer o nosso pecado perante a quem, a qual pessoa nós pecamos. Muitas vezes nós esquecemos de pedir perdão para a pessoa que nós magoamos. Pedimos perdão para Deus e esquecemos de pedir perdão para a pessoa. Davi foi para a pessoa certa. Eu vou pedir perdão para quem? Para Davi. E que possamos aprender com Simei. Pedir perdão a quem ferimos e magoamos. Claro, a Deus também. Mas Ele só vai nos perdoar se pedimos perdão primeiro para quem magoamos. Que Deus abençoe vocês. Que possamos aprender cada vez mais com as Escrituras Sagradas. Um beijo e até a próxima.